Em 2014, um homem encontrou uma caverna no deserto de Nevada em busca de um local bem misterioso e logo após isso ele simplesmente desapareceu. No vídeo de hoje eu vim falar pra vocês o caso do Kane Vitch, ou também conhecido como o Mistério da Caverna M. Olá pessoas, sejam muito mais bem-vindos a esse canal que fala sobre casos criminais toda terça-feira a partir das 3 horas... toda sexta-feira a partir das 1 hora da tarde. Então se você já é inscrito nesse canal, seja muito mais bem-vindo a mais um vídeo. E se você não é inscrito nesse canal, não sei o que você está fazendo que ainda não se inscreveu no canal. Se inscreve no canal e também já deixe seu like. Enfim, hoje eu vim falar pra vocês um caso bem misterioso, tipo assim, com várias teorias da conspiração, fatos sobrenaturais, talvez, ou OVNIs, enfim. É um caso bem teórico e um caso que eu até mesmo gosto desse tipo de caso. É um caso que eu gosto assim, de ver, de ler sobre, em livros, em sites, enfim. É um caso que... são tipos de caso que eu gosto. Mas então, chega de enrolação, chega de blá blá blá, sem mais delongas, simbora pro vídeo de hoje. Buraco de minhoca, viagem no tempo, ou qualquer paradoxo temporal maluco, isso tudo parece muito um enredo de série ou filme de Netflix tipo Dark. Mas algo muito similar pode ter acontecido em 2014. Em meados de 2014, mais ou menos ali em junho, a internet virou de cabeça para baixo após um homem chamado Kane Vitch de 47 anos e também ser um caminhante solo e experiente ter comentado em um vídeo que encontrou um local muito misterioso e que ele iria voltar lá para ver o que era. Depois disso, ele desapareceu. Mas agora eu vou falar para vocês quem era Kane Vitch, porém não tem tanta coisa assim sobre ele. É muito difícil encontrar qualquer coisa sobre onde ele nasceu, onde ele viveu, como ele era, quando ele nasceu. A gente não sabe muita coisa assim. Pouquíssimas coisas a gente sabe, a não ser coisas que a própria namorada dele contou ou amigos e familiares. Enfim, é pouquíssimas coisas mesmo. Mas vou falar pra vocês quem era o Kane Vitch. Kenneth Lee Vitch era um homem de 47 anos, mas os seus amigos simplesmente chamavam ele de Kenny. Ele era um alpinista solo e também era bem experiente, e ele passava a maioria dos seus tempos livres fazendo caminhadas, fazendo algumas escaladas lá no deserto de Mojave. Ele costumava fazer essas caminhadas pelos desertos meio que de um estilo bem supremo. Ele não levava consigo as bússolas, mapas e nem mesmo GPS, e levava consigo também poucos suprimentos, fora também que ele acampava lá durante alguns bons dias. E apesar das pessoas de outros alpinistas falar que as caminhadas de Kenny eram completamente sem noção e completamente imprudentes, por ele não levar nenhum equipamento, Kane praticamente não ligava para esses comentários e continuava fazendo suas caminhadas solo. Muitas vezes essas caminhadas duravam dias, algumas duravam tipo assim muitas horas, tipo 10 horas, 12 horas. Enfim, não era uma caminhada que você faz tipo assim em 6 horas, igual eu costumo fazer uma caminhada assim só de 6 horas. Eram tipo assim de caminhadas longas. Ele até mesmo levava alguns amigos ou até mesmo a sua namorada, mas ele sempre preferiu fazer suas caminhadas sempre sozinho. Kane tinha um canal no YouTube onde ele postava sobre suas caminhadas, sobre alguns assuntos meio estranhos, que eu vou falar um pouco mais pra frente. Ele também usava o seu canal para se comunicar com o mundo, comentando em outros canais sobre exploração. E em junho de 2014, Kane comentou em um vídeo que tinha descoberto uma caverna misteriosa em formato de M, perto da base da Força Aérea de Nellis, nas montanhas de Chip, que ficava a 11 quilômetros dessa base. Esse local da base aérea de Nellis é conhecido como sendo a segunda Área 51, e é uma área que é conhecida por OVNIs, por meio que sequestro de pessoas, assassinatos de pessoas, traficantes, enfim. É uma área conhecida por ser bem puxadinha, bem pesada. E eu vou ler pra vocês agora o comentário que o Kane deixou, então vamos lá, abre aspas. Isso não é nada, eu sou um caminhante de longa distância. Uma vez durante as minhas caminhadas pela base aérea de Nellis, encontrei uma caverna escondida. A entrada da caverna tinha a forma de um M maiúsculo perfeito. Eu sempre entro em todas as cavernas que encontro, mas quando comecei a entrar nessa caverna em particular, todo o meu corpo começou a vibrar. Quanto mais eu me aproximava da entrada da caverna, pior se tornava a vibração. De repente, eu fiquei com muito medo e me atirei de lá. Essa foi uma das coisas mais estranhas que já aconteceram comigo. Fecha aspas. O deserto em questão que o Kane estava mencionando também era uma base conhecida
ter vários poços de minas, e desses poços de minas talvez tinham alguns resíduos químicos que os próprios militares jogavam ali. Fora também que foi uma caminhada muito isolada e muito difícil de se chegar, porque aparentemente ele levou cerca de 10 horas até chegar na suposta caverna em formato de M. Fora também que esse deserto, como eu já disse, era conhecido por ter várias tráficos de drogas, por também ser muito conhecido por dependentes químicos que iam lá pra fumar ou, sei lá, pra fazer outra coisa. Fora também que era conhecido por ser, tipo, um depósito de corpos de pessoas assassinadas. Ele também disse que, apesar dele já ter visitado muitas outras cavernas e ter entrado em outras tantas cavernas, essa caverna em específico, em formato de M, era muito peculiar e muito estranha. E fora também que ele só levou com ele, nessa ida até a caverna, apenas uma faca. Apesar dessa sensação de medo e de vibração ao redor do seu corpo, ele super queria voltar até lá. Muita gente começou a responder esse comentário de Kane dizendo que aquilo era uma mentira, que aquela caverna não existia. Fora também que alguns caminhantes que costumavam caminhar naquele local diziam ter nunca visto aquela caverna em forma de M. Já outros comentários incentivavam Kane a voltar até aquele local, mas dessa vez indo bem equipado com armas, facas, alguma câmera para poder gravar aquela caverna. E um desses comentários é praticamente peculiar, já que ele dizia pra o Kane não voltar até lá, e caso ele voltasse, que era pra ele não entrar naquela caverna. Mas praticamente ele não respondeu aquele comentário, mas outras pessoas começaram a desconfiar daquilo, pensando que se tinha uma coisa de estranha naquele comentário ou não. Apesar disso, Kane decidiu voltar até a caverna, dessa vez munido de munição, de armas, de câmera e de faca. Ele gravou tudo isso, relatando a sua ida até a suposta caverna M, mas, teoricamente, praticamente, ele não encontrou ela. E, mesmo assim, ele postou esse vídeo no YouTube e tem no canal dele. Eu ainda não assisti, deve ser porque eu estou com medo, mas se eu assistir, eu vou deixar aqui embaixo. Fora também, se eu não assistir, também eu vou tentar deixar aqui embaixo o link para esse vídeo, que ainda tem no canal dele. No vídeo, ele fala que a caverna era de um formato de M perfeito. Não tinha nenhuma coisa que diferenciasse. Era literalmente um M perfeito. Fora também que a caverna aparentava ter a sua altura. E no vídeo, ele também disse que voltaria uma terceira vez para tentar encontrar aquela caverna, meio que virou uma obsessão dele. Com isso, como ele não encontrou a caverna daquela vez, várias pessoas começaram a comentar naquele vídeo que aquilo era uma mentira dele, que não passava de uma ilusão da cabeça dele ou qualquer coisa parecida. Mas dessa vez ele disse que quando ele fosse pela terceira vez, ele iria levar uma lanterna e iria entrar naquela caverna a todo custo para ver o que tinha naquela caverna. Já que em suas inúmeras visitas a qualquer deserto, a qualquer caverna, ele sempre entrava lá, mas nessa caverna M era a única que ele temia entrar, mas mesmo assim ele iria entrar. Deu pra entender? No vídeo, ele também convidou algumas outras pessoas que estivessem curiosas pra poder ir junto com ele, mas aparentemente ninguém respondeu a esse pedido, ninguém quis ir. Eu também não iria. Eu, tipo assim, se você quiser ir, você pode ir, vai por sua conta própria e risco. Mas eu, como sou uma pessoa que pensa, se eu sentir uma coisa com medo, eu não vou de novo, né, meu anjo? Mas então agora eu vou falar pra vocês um pouco mais sobre o desaparecimento em si de Kane Veitch. Ao todo, Kane foi até a caverna cerca de 3 vezes. A primeira vez foi com ele sem filmar, ele chegou perto da caverna, ele encontrou a caverna, chegou perto, mas não conseguiu entrar por medo e foi embora. Na segunda vez, ele foi até aquele local, não conseguiu encontrar a caverna, então ele voltou para casa. Então ele ia essa terceira vez para poder encontrar a caverna. Mas uma coisa que é bem comum é que foram as 3 vezes que ele foi tudo sozinho. Isso gerou uma teoria que eu vou tentar falar mais pra frente, mas eu vou dar um breve resumo aqui, que é que aquilo praticamente foi uma ilusão da cabeça dele. Praticamente isso, entendeu? Que aquela caverna era uma ilusão da cabeça dele, provocado por algum medo, por algum trauma que ele tinha. Enfim, é uma teoria assim. Seja por compulsão sobrenatural, uma coisa meio mítica envolvendo OVNI, ou talvez seja também um orgulho teimoso, já que ele recebia vários comentários, várias críticas sobre aquele vídeo. Ele decidiu voltar até a caverna para provar que ele realmente viu aquela caverna M. E isso aconteceu no dia 10 de novembro de 2014, um caso muito recente. E apesar dele ser um caso muito recente, não há tanta coisa assim sobre ele. Não houve tanta
notícias sobre ele. Kenny disse para sua namorada Cheryl que ele iria visitar aquele local novamente e que dessa vez ele iria acampar naquele local para ter mais tempo de procurar aquela caverna. E apesar de no começo ele planejar apenas ficar 2 dias lá, ele simplesmente desapareceu e não se soube mais nada praticamente sobre ele. Mas um fato estranho que foi notado desde o começo é que como ele planejava ficar na caverna por muito mais tempo, por 2 dias acampando, ele não levou praticamente nenhum equipamento, nenhum suprimento, tipo comida, barra de cereal, água. Ele praticamente não levou nada. Fora também que ele não levou GPS nenhum, apesar da namorada dele advertir sobre isso, falar que ele sim deveria levar o GPS caso ele se perdesse, para ele até mesmo se localizar naquele lugar. Mas ele disse que não, que a aventura estava em se aventurar e não saber aonde ele iria parar. Ele queria ser um nativo, sabe? Ele queria ser como antigamente. Isso tudo é muito estranho, já que como ele estava querendo acampar, ele deveria sim levar alguns equipamentos, alguns suprimentos. Se até mesmo eu que faço pouquíssima trilha, tipo, faço uma trilha de 6 horas, eu já levo comida pra Deus e o mundo, pra mim não passar fome, que eu tenho mais medo de passar fome em trilha. Imagina você acampar. Eu nunca acampei. Mas com certeza se eu acampasse, eu iria levar comida para o mês inteiro. Deu pra entender? Fora também que Kenny tinha 2 câmeras, uma filmadora e uma câmera fotográfica. Aparentemente essa câmera fotográfica não fazia vídeo e ele só levou a câmera fotográfica, o que é bem estranho, já que como ele queria gravar um vídeo e postar no YouTube que ele realmente encontrou a Caverna M, ele deveria ter levado pelo menos a filmadora. Mas apesar disso, Kenny simplesmente desapareceu. Não há praticamente nenhum rastro sobre ele, a não ser uma coisinha que eu vou falar um pouco mais pra frente. Muita gente começou a comentar naquele vídeo dele indo até a Caverna M, dele tentando chegar à Caverna M, e muita gente começou a estranhar que, apesar dele receber vários comentários negativos, ele costumava responder todos os comentários, ele tinha essa atenção. Mas simplesmente ele parou de responder qualquer comentário. Até que a própria namorada dele, que era Sharon, comentou no vídeo e a partir desse comentário começou a surgir muitas teorias. E eu vou ler pra vocês. É um comentário bem grande, mas vamos lá. Abre aspas. Eu sou a namorada que Kenny falou no vídeo. São tantos posts, eu não tinha ideia disso até que um amigo me avisou. Muitas pessoas estão se perguntando o que aconteceu e adivinhando coisas diferentes. Você está com o coração na mão, emocionado com a tristeza em torno do que aconteceu com Kenny. Ele não foi encontrado e sinto que provavelmente não será encontrado por muitos e muitos meses, e se é que alguma vez será encontrado. Quero compartilhar o que sei e sinto sobre o que aconteceu, para que vocês possam trazer algum fechamento e compreensão em suas próprias vidas. Kenny absolutamente amava caminhar no deserto. Era a coisa muito, muito favorita dele para fazer. Caminhamos e acampamos juntos por todo o deserto de Nevada. Às vezes até por 9 horas em um dia. Encontramos muitas cidades mineiras abandonadas, geralmente chamadas de cidades fantasmas. Exploramos muitas cavernas e poços de minas. Sempre tivemos cuidado com a forma como explorávamos, mas Kenny era um pouco mais ousado do que eu. Usávamos protetores de cobras, roupas de proteção solar, usávamos bengalas, trouxemos água e comida suficiente para as horas de caminhada e tínhamos água e comida extra no carro. Eu quero que você saiba que eu não acho que Kenny teve um acidente. Acredito que ele se suicidou. Ele lutou contra a depressão por muitos e muitos anos e não tomava remédios nem procurava um médico. E pediu demissão pouco mais de 1 ano antes de desaparecer. A busca por ele foi iniciada alguns dias após a minha ligação. Mais de 30 membros da equipe de busca e resgate fizeram buscas de 3 vezes diferentes a pé. Um sobrevoo de helicóptero foi feito e não havia vestígios de Kenny ou qualquer coisa do acampamento dele. Apenas encontraram o carro dele na região que eu falei que seria. Eles encontraram o celular dele no poço da mina no vídeo. O poço da mina estava a apenas cerca de 4 horas de caminhada de seu carro. A minha sensação que ele deixou para trás para que ele não pudesse ser rastreado a partir do GPS dele. Ele também não levou sua câmera de vídeo com ele nesta caminhada solo, foi deixado em sua casa. Então ele não tinha a intenção de filmar nada. Fecha aspas. Caraca, é um comentário assim gigante e concordo que a partir dele muitas teorias começaram a surgir, porque é um comentário muito instigante. Ela também disse que ela mesma instigava muito para Kenny levar um GPS consigo nessas suas viagens
mas ele sempre recusava, dizendo que a aventura, como eu já disse antes, a aventura estava em explorar e descobrir os lugares de forma mais primitiva. Cheryl continuou dizendo que sentia muita falta de Kenny e aconselhou a qualquer explorador, mesmo ele sendo experiente ou não, a levar consigo um GPS. Caso aconteça alguma coisa, poder ser rastreado, porque aquela sensação de não saber aonde a outra pessoa estava acabava com ela. E como já disse no comentário anteriormente, após esses 2 dias que Kenny estava pretendendo passar lá e ele não reapareceu em casa, a Cheryl ligou para a polícia e nisso meio que começou uma grande busca através daquela informação que ele tinha aqui, era a Caverna M. Depois disso, eles fizeram novas buscas com vários voluntários das montanhas de Nevada em busca de qualquer sinal de Kenny e, estranhamente, eles encontraram o celular dele perto de uma rocha em um poço de mina. Não havia sinal de Kenny e nem da misteriosa Caverna M que ele era tão obcecado. E com isso, até mesmo a polícia decidiu enviar meio que uma câmera robótica através daquele poço para poder ver se encontrava qualquer coisa dele, mas não encontraram nada. E com esse desaparecimento, aquele vídeo que ele estava tentando buscar a Caverna M viralizou na internet, várias pessoas começaram a ir até Nevada e ao deserto de Mojave para poder tentar procurar não a Caverna M, mas sim algum vestígio de Kenny. E por conta das suas circunstâncias de desaparecimento e também do local, várias teorias começaram a aparecer sobre o caso e agora eu vou falar um pouco mais sobre elas. A primeira teoria do caso diz que ele simplesmente se machucou, já que ele não tinha levado nenhum equipamento que pudesse ajudar a ele. Fora também que pode ter sido que ele tenha sido picado por uma cobra, eu acho que eu não comentei antes, mas ele tinha meio que uma mania de pegar algumas cobras venenosas pela mão e ficar, tipo, se exibindo. Era meio que como um esporte muito perigoso e sem noção nenhuma. Ele também poderia ter caído em algum poço de mina, e como tinha muitos poços de mina naquela área, era praticamente impossível rastrear Kenny sem nenhum sinal de GPS. Fora também que esses poços de mina eram completamente difíceis de ser acessado. A segunda teoria diz praticamente sobre o local. O local em questão, como eu já disse, era conhecido por ser muito perigoso, por ter a base da Força Aérea de Nellis ali, fora também um local conhecido por traficantes e também meio como um depósito de corpos de pessoas assassinadas. Essa teoria diz que ele pode ter encontrado um desses traficantes, ou pior, ter encontrado alguma coisa muito secreta do governo e então ele foi eliminado. E com isso foi encobertado, vamos dizer assim, a morte dele. Ele pode ter sido eliminado por voltar uma terceira vez àquela base aérea e nessa terceira vez, ele teria encontrado alguma coisa muito de errado naquela área, já que aquela área era conhecida por ser a segunda área 51, e nessa segunda área 51 era supostamente um lar de naves extraterrestres, coisas extraterrestres, e um local conhecido por vários experimentos com extraterrestres, enfim. Ele pode ter encontrado uma dessas coisas e para ele não sair espalhando por aí, ele pode ter sido eliminado. E o governo, como está mandando aquilo, pode ter encobertado a morte dele. Então, muita gente desconfia que ele realmente viu alguma coisa que não era para ele poder ter visto e isso fez com que ele fosse morto. Já a terceira teoria é para quem acredita que ele não desapareceu e praticamente que ele nunca existiu. Como assim? É praticamente explicado nessa teoria que ele inventou aquela história da Caverna M e que várias pessoas inventaram o Kenny Vitti, já que os únicos depoimentos sobre aquela pessoa eram da namorada e de amigos. Não se sabe onde ele nasceu, quando ele nasceu, como ele era antes daquilo acontecer, ou seja, provavelmente o Kenny Vitti meio que foi inventado. Uma outra teoria diz que aquela caverna, uma coisa muito mais, talvez muito mais sobrenatural, é a quarta teoria, a terceira, quarta teoria, foi que ele praticamente inventou aquela Caverna M para poder ter uma desculpa dele ir até aquele local novamente e se suicidar, exatamente. Infelizmente, é a teoria que pra mim faz mais sentido em todas as teorias que tem nesse caso, já que ele passava por um quadro de depressão muito forte, e eu não sei se eu falei pra vocês, mas o pai dele cometeu suicídio e quem encontrou o corpo do pai dele foi o próprio Kenny. Kenny disse mais tarde para a própria namorada e para a filha dele, que sim, Kenny tinha uma filha,
que se um dia ele cometesse suicídio, ele queria que o corpo dele nunca fosse encontrado, já que ele sabia da dor de ver uma pessoa morta, uma pessoa que ele amava estar morta. Fora também que Kenny postou cerca de 4 vídeos antes dele desaparecer. Entre esses 4 vídeos estão vídeos dele tentando vender a casa, vender produtos, vender alguma ideia, já que ele estava passando por uma situação financeira muito ruim e por causa disso, da situação financeira, a depressão que ele tinha estava se agravando e muito. Um desses vídeos me parece até meio macabro, dele tentando vender a casa dele para essa casa se tornar meio que um recanto de férias, uma casa de férias. Porém, se ele fosse vender a casa, era obrigação desse proprietário novo deixar ele continuar morando nela como se fosse um zelador, o que praticamente não faz sentido nenhum. Assim como todo o caso. O caso todo é muito bizarro. O caso todo parece, na minha opinião, que não faz tanto sentido assim, mas ao mesmo tempo faz sentido. É um caso muito teórico, um caso muito conspiratório. Esse caso acabou se tornando muito viral na internet. Muita gente conhece esse caso. Muita gente filma o deserto de Mojave tentando buscar Kenny ou tentando buscar a Caverna M. E supostamente tem um vídeo de uma pessoa mostrando a Caverna M, que na minha opinião é uma caverna muito pequena, mas pode também ter sido uma caverna muito maior. No vídeo se fala que é uma caverna grande, mas eu não sei. A impressão que eu tenho é que é uma caverna um pouco pequena, parece minúscula. Fora também que um caminhante foi até a descrição do local que o Kenny deu e lá ele encontrou uma caverna, não uma caverna, mas sim uma pedra que parecia ter sido movida há pouco tempo ou quebrada, enfim, há várias coisas sobre esse caso ainda sem respostas. Fora também que a terceira teoria que diz que ele não existiu é praticamente quebrada porque ele está sim nos registros nacionais de pessoas desaparecidas. Mas é um caso que envolve muito mistério e que é sim muito macabro. Mas então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostar, não esqueça de se inscrever aqui no canal e deixe também aqui nos comentários se você sabe sobre mais alguma teoria sobre esse caso, se você tem alguma outra coisa para acrescentar nesse caso, que eu vou adorar ler, porque eu amo ler comentário desse tipo de comentário que tem outras pessoas criando novas teorias. É um caso muito conspiratório, como eu disse, e deve ter muitas teorias que pode ser inventada praticamente. Mas até semana que vem para mais um caso criminal. Tchau, tchau.